Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais, tratando de assuntos relevantes, assuntos de seu interesse. Hoje temos o prazer de receber o vereador Lucas Satano com uma convidada muito especial. Hoje temos o prazer de receber aqui a Luana Valentim, que é psicóloga, onde nós estaremos tratando sobre a questão do desenvolvimento infantil, a educação, os desafios e também algumas questões que são importantes à população, os pais, principalmente, se atentarem quanto ao aprendizado das crianças e também algumas questões aí, por exemplo, ansiedade, depressão, são temas que serão discutidos durante o nosso programa. Vereador Satano, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, tratando sobre um assunto muito importante, diz respeito às nossas crianças e, claro, os pais também poder ficarem atentos, realmente detectar qualquer tipo de mudança no comportamento das crianças e auxiliar nesse tratamento, nesse cuidado com as crianças. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Cumprimentar você, a doutora Luana, que está aqui presente, toda a audiência da TV Câmara. Uma alegria muito grande poder trazer um assunto tão relevante para a nossa sociedade, que é a questão das questões que envolvem desde as nossas crianças, os transtornos de ansiedade, depressão, as crianças que estão dentro do espectro autista. Eu acho que tem essa relevância muito grande, principalmente para nós que discutimos tantas questões relacionadas à educação no nosso município. A gente sabe aqui na Câmara que nós já aprovamos projetos de lei voltados para a educação, para a segurança nas escolas. Então, poder trazer uma especialista que vai falar um pouquinho sobre as questões de psicologia e como isso tem afetado as nossas crianças, as questões educacionais, o que tem de diferente no pós-pandemia, eu acho que é um assunto muito importante. A TV Câmara está de parabéns para abrir esse espaço e poder trazer esse assunto tão relevante. Perfeito, vereador Satano. Também a Luana. Luana, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Como disse o vereador Lucas Satano, tratando de um assunto realmente importante. A gente tem ouvido aí ultimamente muito se falar da questão do autismo, que está muito em discussão, em ascensão. É um assunto que realmente chama a atenção das autoridades e também principalmente das famílias e também outros distúrbios que a gente vai poder discorrer durante o programa. E, como disse o vereador Lucas Satano, a questão da criança é importante, porque a gente passou aí por uma pandemia, onde nossas crianças tiveram que mudar totalmente o comportamento na questão do aprendizado em casa, agora voltando à sua normalidade. Então, quer dizer, elas passaram por algumas mudanças e algumas crianças infelizmente, foram afetadas por essas questões. Então, é importante ter essa junção, família, os profissionais da área, para poder realmente dar esse amparo, esse cuidado, esse acolhimento a essas crianças. Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigada. Eu acho interessante diferenciar que o autismo, por exemplo, não é um distúrbio de aprendizagem. Sim. É completamente diferente. Uhum. Hoje, talvez não seja um boom especificamente por causa que tem mais informação. Sempre teve a questão do autismo. Uhum. Acho relevante colocar para as pessoas que a gente tem na cidade, por exemplo, a PAI. Quando a gente fala de autismo, não basta a pessoa levar o filho no psicólogo. Uhum. É necessário toda uma equipe de profissionais. Exato. O que vale a pena prestar atenção? Não só no caso do autismo, mas no caso do desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, cada um tem seu tempo de se desenvolver. E não é bem assim. Tem seu tempo tipo estourar pipoca. Vamos pensar nessa analogia. Lá tem 5 minutos para a pipoca estourar. Dentro desses 5 minutos, umas estouram antes, outras depois, mas todas dentro desse tempo. Se passa desse tempo, já não é normal. Entendeu? Já é interessante buscar uma ajuda profissional. Uma criança, por exemplo, com 3 anos, não fala nada, é interessante buscar a ajuda de uma fono. Às vezes, talvez não seja um problema tão grande, mas para se informar, para conseguir, antes, dar um diagnóstico, se for o caso, ou só uma estimulação, se for o caso também. Na pandemia, igual você falou, teve um atravessamento muito grande. Ainda que hoje já passou um tempo da pandemia, já deu para controlar mais, mas muitas crianças tiveram um atraso de linguagem, um atraso de alfabetização. Isso porque para a criança se desenvolver, é necessário os adultos se envolverem. A criança se desenvolve a partir do contato e na aprendizagem também. Ela não tem a mesma formação biológica mesmo de um adulto. A cognição não é igual a de um adulto. Então, por isso que é necessário esse envolvimento, essa tutoria do adulto, do professor. Não basta colocar uma tela para ela, um livro,
que ela não tem essa noção de limite, por exemplo, sabe? Por isso que eu sempre coloco para os pais a questão de estar se envolvendo, estar perguntando, auxiliando, que às vezes não chega a ser um problema de aprendizagem, um problema assim, a gente diferencia dificuldade de distúrbio. Tem uma diferença, a dificuldade, ela vem de uma questão externa. O que é dificuldade? Teve muita troca de professor, aquele método não funciona para aquela criança, está passando por algum conflito, ou separação dos pais, ou alguma perda. Isso é externo. Pode causar dificuldades na aprendizagem, a própria pandemia. O que é interno? Aí é alguma causa neurológica ou no desenvolvimento, alguma coisa que não está funcionando bem dentro da criança. Aí entra TDAH, dislexia, descalculia e entre outros. Mas a maioria não é um distúrbio. A maioria é uma dificuldade que dá para ser ali trabalhada. Uma coisa fácil de perceber, assim, não tão fácil, mas vamos colocar que dá para os pais prestarem atenção. Muitos pais reclamam, mas meu filho não gosta muito de fazer tarefa, fica só no celular. Ele faz isso só na hora de estudar? Se for, pode ser porque ele tem uma dificuldade. Ninguém gosta de se frustrar, adulto também não gosta. Então, dá para prestar uma atenção ali, sabe? Coisas pequenas, não dá para você esperar que o seu filho faça tudo sozinho, nem o adolescente. O adolescente tem mais autonomia, mas mesmo assim, para se desenvolver, tem que se envolver. Luana, você comentou aí, importante que você disse, a questão dos pais ficarem atentos, perceberem, né, esses sinais. Mas a gente sabe também, né, vereador, que os profissionais da área da educação têm que também ter uma capacitação, tem que ter um preparo para poder também auxiliar os pais nesse sentido, ao detectar alguma mudança, alguma dificuldade, como você disse. Então, quer dizer, essa equipe também está preparada para também poder, quem sabe, até alertar os pais nesse sentido. De repente, os pais nas atribuições do dia a dia, na correria, de repente passa batido. Então, como hoje em dia tem muitas escolas que têm aí, né, tempo integral, né, sempre atividades durante todo o dia, de repente os pais só têm contato com os filhos no fim do dia, à noite. Então, quer dizer, é importante também esse auxílio por parte da escola, dos profissionais, para detectar e também alertar os pais nesse sentido. Sim, com certeza. É muito importante os profissionais, eles terem conhecimento, né, tanto das questões, por exemplo, igual vocês comentaram, da ansiedade, depressão, quanto dos distúrbios de aprendizagem ou dificuldades para que possa ter uma intervenção. A gente acaba batendo muito na tecla dos pais, não no sentido de cobrança, mas é porque às vezes é mais fácil deles perceberem, porque, vamos pegar uma escola pública, tem 40 alunos lá dentro, então acaba sendo um pouco mais difícil, mas realmente é muito necessário. Eu acho até mais necessário ainda nos casos de ansiedade e depressão, por exemplo. Porque normalmente tem muito do externo, então dificilmente só vai ter uma criança ansiosa ali dentro daquela sala, entendeu? Então é muito relevante isso também. E para isso, né, vereadora, a gente sabe que tem que ter esse respaldo, o apoio também do poder público, né? A Câmara, em especial, o senhor tem buscado muito essa questão da educação, né? Não só essa questão hoje sendo abordada aqui no programa, mas a questão da segurança, a questão, né, de uma melhoria na educação, de investimentos na educação. Então, o que a Luana disse é importante, né? Essa capacitação, esse preparo, né, para que os profissionais possam auxiliar os pais também, né, nesse cuidado com essas crianças. Sem dúvida, Glaucio. Quando uma família, um pai, uma mãe, um responsável deixa uma criança numa creche ou numa escola, ele está deixando o que ele tem de maior valor da vida dele lá, o cuidado de um terceiro. E muitas vezes a gente está deixando isso nas mãos do serviço público. Então, ter um serviço público que esteja preparado para todas essas questões, e graças a Deus aqui em Tupã a gente tem servidores da educação muito bem capacitados e dedicados. É óbvio que capacitação nunca é demais, ainda mais quando a gente está vinculado a questões que estão ali dentro do íntimo de cada uma daquelas crianças, que às vezes a gente precisa anotar um determinado detalhe, como a doutora disse. Às vezes aquela dificuldade pode não ser só uma dificuldade, ou aquilo que você acha que pode ser um distúrbio aos olhos de um leigo, pode ser simplesmente uma dificuldade que pode ser trabalhada de uma maneira diferente. Então, ter tudo isso que já foi discutido aqui, uma equipe interdisciplinar que possa acompanhar um caso que necessite de acompanhamento, ao mesmo tempo de ter um profissional
da educação que teve algum tipo de capacitação para poder notar que algo pode não estar 100% dentro do que seria esperado daquela criança naquela idade, naquele estágio de evolução. Ao mesmo tempo também de ter profissionais da área de psicologia na Secretaria de Educação, porque não dentro das escolas. Então todo esse trabalho é extremamente importante. E vai também para a questão, para além da questão da saúde, também para a questão de segurança. Não é nem tanto o foco da discussão de hoje aqui, mas também ter essa preocupação de quão seguras estão essas crianças dentro das escolas, esses profissionais de educação. E quando eu falo profissionais de educação, não só os professores, mas o servidor, a auxiliar de desenvolvimento infantil na creche, todos esses profissionais que ficam ali com as nossas crianças boa parte do dia. E agora, com as escolas de tempo integral, a maior parte do dia. Depois do ambiente familiar e das casas, o lugar onde as crianças mais ficam é nas escolas. Então, ter esse cuidado de não ser um ambiente que, de alguma maneira, intensifique uma ansiedade ou que não seja capaz de perceber um desenvolvimento de uma depressão, por exemplo, infantil. Ter esse cuidado, porque eu não sou especialista da área, mas a doutora vai poder falar melhor do que eu, que o ambiente vai influenciar muito nessas questões da criança. Então, a gente tem um ambiente que seja um ambiente de acolhimento, de desenvolvimento, um ambiente pedagógico, lúdico, tudo isso para fazer com que essas crianças, que como eu disse, é o que as famílias têm de mais precioso, estejam cuidadas. Porque quando uma família está deixando ali, ela confia de que está deixando no melhor ambiente possível. Então a gente, enquanto agente público, agente político, precisa trabalhar para que essa estrutura esteja à disposição dessas famílias e dessas crianças. Perfeito, vereador. Aproveitando o gancho do vereador Lucas Zatano, Luana, vamos falar um pouquinho sobre a questão do ambiente, porque por mais que nós tenhamos aí um ambiente ideal para as nossas crianças nas escolas, com todo esse amparo, esse cuidado, esse preparo, mas a gente sabe que em casa, por exemplo, crianças que infelizmente convivem em um ambiente com problemas, com violência, com discussões, infelizmente essas crianças acabam absorvendo, pelo menos parte delas acabam absorvendo isso, e aí com o passar do tempo elas começam a dar indícios, sinais, e é importante também esses profissionais da educação ficarem atentos nesse sentido, porque as crianças elas são tão puras que elas demonstram, né, com o fato de ficar mais quieta ou de repente ficarem mais violentas, quer dizer, são indícios que pode estar acontecendo um problema dentro de casa, né? Quer dizer, também, como disse o vereador, o ambiente onde elas convivem, onde elas estão todos os dias, influencia bastante no comportamento delas. Sim, com certeza. As crianças são tipo uma esponjinha. Hoje em dia até se fala, por exemplo, se você quer que seu filho fale mais línguas, coloca quando ele é muito pequenininho. Porque é maleável. A criança ela é maleável porque ela está se desenvolvendo. Então acaba que ela absorve e externa muita coisa do que ela vive na escola, em casa, inclusive. Normalmente nesses casos, o que acontece, é recomendado, é encaminhamento, sabe, para acompanhamentos profissionais. Tem escolas que contam com psicólogos, né, para dar esse apoio ali naquele momento, mas no caso de não ter, é interessante que os profissionais também estejam orientados para casos mais extremos, por exemplo, onde tem uma violência doméstica, onde tem uma vulnerabilidade econômica muito grande, não tem o que comer, não tem uma fralda, para dar encaminhar para os serviços públicos que podem, igual o Ratano falou, que estão preparados para dar suporte para as pessoas, por exemplo, assistência social, algo do tipo. No extremo, um conselho tutelar, se for o caso. No extremo, um conselho tutelar. É importante a proteção dessas crianças. Acima de tudo. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje recebendo a psicóloga a Luana Valentim, também o vereador Lucas Zatano, falando sobre desenvolvimento infantil, educação e, claro, um assunto importante, diz respeito a você que está acompanhando, você que é pai, você que é mãe. Fique atento, porque no segundo bloco a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão da influência da tecnologia, né, no desenvolvimento dessas crianças, o que ajuda, o que atrapalha. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, aqui do programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.